Olha, sobre essa pesquisa que a gente acompanhou agora há pouco, a gente vai conversar aqui no estúdio com a educadora financeira da Dizop, que é uma empresa que trata só de educação financeira, a Cíntia Sena. Boa noite, Cíntia. Boa noite. Agora, Cíntia, o que as pessoas devem fazer, então, para se livrar dessas dívidas, principalmente da dívida do cartão de crédito? Olha, infelizmente, a maioria das pessoas acabam comprando, se endividando de uma maneira imediata. Acaba compensando um desejo aqui, um outro desejo ali e se perde em relação aos objetivos. Qual que é o objetivo que eu tenho? Por que eu estou fazendo aquelas compras? Então, o primeiro momento para que as pessoas possam sair, renegociar, se livrar disso, é conhecer o que eu fiz, o que me gerou aquelas dívidas, da onde que elas surgiram. O cartão de crédito é um meio super fácil, que eu uso assim à torta e à direita e não percebo o que acontece. Então, o que é importante a pessoa, a família, é conhecer exatamente qual que é o valor que ela despende, que ela gasta no dia a dia e começar a observar o quanto desses gastos já está comprometido com esses endividamentos, com essas parcelas e o quanto que é o meu real padrão de vida, o quanto que eu necessito e fazer esse balanço. Cíntia, agora 60% é um número preocupante, né? Muita gente endividada. Por que isso acontece? Como que as pessoas podem renegociar as dívidas? É claro que a gente passou por um momento econômico, está passando ainda, muito complicado também, né? Olha, a situação, as pessoas acabam entrando nesse endividamento primeiro pela falta de educação financeira. Infelizmente, não tivemos nas escolas, não tivemos ensinamento com os nossos pais, porque eles aprenderam também com os pais e foram vivenciando. Ninguém instruiu de como usar um cartão de crédito, qual que é a forma, para que ele serve, ou como fazer até escolhas de dívidas que são mais saudáveis, vamos dizer assim. Um financiamento de casa não é ruim. Não é ruim eu ter dívidas, desde que eu saiba quais são essas dívidas e que eu tenha recursos para fazer frente a ela. Esse número de 60% de famílias hoje endividadas reflete isso. O que acontece muito também, a gente fala, a crise, a situação de desemprego, o que faltou foi esse planejamento antes. Ninguém reservou um recurso daquilo que ela ganhava, então você recebe, gasta tudo e aí se vê numa situação às vezes de desemprego, se vê numa situação às vezes emergencial, um imprevisto que acontece, que faz com que você despenda um recurso maior. Mudar isso é, primeiro eu saber o que eu quero, o que eu preciso e começar a separar uma parte que seja, começar a ter o hábito que a gente fala de se pagar primeiro. A gente paga todo mundo, conta de água, luz, prestações e não se paga. O que eu quero? O que eu posso fazer? Eu começar a separar isso vai fazer com que esse número diminua, só que é um trabalho de comportamento, de hábitos, não total, é, Cíntia? Não é conta. Agora me diz uma coisa, tem como fazer uma continha rápida para saber assim quanto que você pode gastar do seu orçamento com o cartão de crédito ou que você de repente pode colocar no cartão de crédito, não colocar tudo, de repente as compras maiores? Dá para fazer. Tem uma análise que é feita que a pessoa se torna super endividada a partir de 30% da renda comprometida com parcelas. O que nós orientamos? Que a pessoa tenha quais são os objetivos, os desejos que ela tem ali. Quanto que ela recebe? Vamos supor R$1.000. Se ela começa a comprar no cartão e vai parcelando, ela tem que colocar um limite de gasto, mas não o limite que ela tem de uso do cartão, que geralmente é R$1.000, 5.000. Mas quanto de parcela que eu vou poder comportar dentro daquela minha fatura? Então, supondo aí os 30%, que vai depender se é uma família individual, uma pessoa, um casal, isso varia um pouquinho. Mas até esses 30%, quanto que eu vou destinar de parcela? Eu começo a gastar, de preferência, itens que eu já vou utilizar ou que eu vou ter uma demanda maior de tempo. Então, se eu quero comprar uma roupa, se eu quero comprar, às vezes, um móvel, eu tenho que fazer esse planejamento. Quantas parcelas eu vou colocar e dentro desses
30%. Cíntia, muito obrigada pela sua participação aqui. Cíntia Sena, que é educadora financeira da DISOP. Obrigada, até uma próxima oportunidade, esclarecendo aí como que as pessoas podem garantir um futuro melhor, sem dívidas, com mais tranquilidade, né? Obrigada, boa noite. Obrigada.